O competitivo mercado nacional recebe mais um carro elétrico e mais um carro na faixa de 150 mil. Esse é o GWM Ora, uma marca chinesa que distingue na China a GWM e a Ora. Aqui no Brasil, para não complicar, nós fundimos as duas. E para apresentar o Ora, a GWM escolheu um cenário incrível. Esse é o Palácio Tangará. E a história daqui é muito curiosa. Pignatari, o empresário da família Matarazzo, escolheu esse local para construir um palácio para sua noiva, antes de romperem o relacionamento. E depois que o relacionamento foi rompido, esse magnífico local ficou abandonado por anos. Mas por que é legal aqui? Ele está num local que a gente pode definir como uma ilha em São Paulo. Tem um parque aqui. Então a gente vê em praticamente 360 graus vegetação. Isso em São Paulo é único. E agora a gente tem um hotel grife, um hotel de luxo, que é o Hotel Palácio Tangarás, o local escolhido para a gente apresentar o GWM Ora. Esse é o modelo de entrada, na versão Skin Copacabana, que ele vem com o teto branco. E o que difere? Você tem o teto solar como opcional. Enquanto a gente nessa versão tem esse detalhe que ele é muito legal. Para mim, um dos detalhes mais legais do carro. Ele vem liso e aqui entra uma escama holográfica. Muito bacana. E é em relevo, tá? Não é só desenho. Top, né? Essa versão tem 300 km de autonomia no circuito WLTP, enquanto na outra versão GT nós temos 400 km de autonomia. Isso já é uma boa diferença para fazer a sua decisão. Eu tenho 150 mil reais como o valor desse carro e lá eu tenho o valor de 184 mil reais. Mas é legal você fazer essa conta porque lá eu tenho teto solar e aqui não. O teto solar aqui custa um opcional de 10 mil reais. Então a gente elevaria para 160 contra 184 mil. 24 mil reais para você ter 100 km a mais de autonomia, dependendo do que você roda no dia a dia, eu acho interessante, viu? Agora, os dois carros têm aro 18 e o desempenho é o mesmo, 0 a 100 em 8,2 segundos. O que tem debaixo do capô? Boa pergunta. Tem o inversor e o motor que é lá embaixo. Vamos dar uma olhada nisso? Dá uma olhada. Top, né? Enquanto isso, a gente mostra aqui o inversor, o motor é lá embaixo. Agora, o que a gente pode definir como as cores de cada modelo? Eu vou te mostrar agora com os slides passados pela própria GWM. Agora, com esse conjunto ótico, aonde é o pisca-alerta? Calma que eu vou te mostrar. Prontinho. A gente tem ele bem sóbrio aqui, como se fosse um brake light, e aqui a gente tem o pisca-alerta. Uma coisa que me chamou a atenção, que podia ser um pouquinho mais requintada, é a iluminação, que é uma iluminação halógena. Existe o LED quente também. Vou dar essa dica para a GWM, porque o carro é muito legal e isso ia dar um toque a mais, não acha? A gente tem a lanterna de neblina aqui e esse desenho aqui realmente é muito legal. O pisca-alerta também é presente no retrovisor, mas na frente tem um detalhe que ficou bem bonito. Ele pisca fazendo todo o contorno do farol em formato circular. Curti. Maneiro, né? E aí? Fiquei bem? O que vocês acharam do visual? Bacana, né?
A versão Skin Copacabana, que é essa daqui, vai ser lançada oficialmente num evento com a Alok no Copacabana Palace, um evento do Alok, mas com patrocínio GWM. E o tapete já proporciona antecipadamente um easter egg da versão que vai ser a versão comemorativa Copacabana. Aliás, só para vocês saberem, viu? É onde eu nasci. Copacabana, Rio de Janeiro. Combinou, hein? Que versão, fera! Eu tenho 1,82 m, tá? E eu vou colocar na minha posição de dirigir, que daqui a pouco a gente vai sentar lá atrás, que é basicamente essa daqui. Eu vou regular a coluna de direção. Como eu sou alto, eu puxo a direção para mim, para quê? Para que eu fique apoiado dessa forma. Esse é o meu jeito de avaliar um carro, para saber se numa longa duração de trajeto, ele vai ser confortável. E aqui, ó, eu toquei no volante, eu tô com o meu cotovelo de um lado e do outro, na mesma altura, para você não ficar com a coluna torta, e ele encaixa muito bem nesse sentido. Eu tenho aqui elementos que lembram o Mini Cooper, olha que barato. E parece ser de um material com bastante qualidade, bacana isso. Essa linha fica bem homogênea do ar-condicionado, parece que aqui continua sendo, mas não, é para ser uma linha fluida. E aqui o toque parece um alcântara, mas é um material sintético de muito bom tom. O painel se estende no carro inteiro e é assim nas duas versões, só mudando o layout interno. Aqui a gente tem a mesma manopla do Haval e o P e o Auto Hold junto com o freio eletrônico. Legal, né? Já o ar-condicionado nessa versão não tem a ventilação do estofamento que a gente tem na versão topo de linha GT. E lá a gente ainda tem um outro item, a massagem nos bancos dianteiros. Isso é legal, né? Bem legal. Aqui a direção é bem leve, o volante é grande. Ah, é muito feio um volante grande, eu gosto de um volante mais esportivo. Ele é menos visual, mas é muito mais usual. Isso aqui foi um ponto que favoreceu muito eu falar para vocês sobre a ergonomia, beleza? Aqui eu tenho 2 porta-copos, carregamento por indução e um porta-objetos aqui também. Hora da gente sentar lá e verificar o espaço. A gente tem um tapete com a holografia Skin Copacabana também presente aqui atrás, de muito bom tom, diga-se de passagem. Uma coisa que me chama a atenção é que ele tem aqui esse apoio de braço e o espaço é muito legal, bem legal mesmo o espaço, tá? E um outro detalhe que ele fica levemente reclinado o banco aqui, isso ajuda o conforto e eu tenho 1,82 m, está na minha posição de dirigir e eu ainda tenho 4 dedos aqui disponíveis. Se eu ficar ereto, é um pouco menos que um palmo. Curtiu? Carregador USB também é presente aqui atrás. O banco é elétrico no motorista e no carona. Achei isso super legal, tá? Isso é um diferencial desse carro. Agora, o mais diferencial desse carro é no aspecto de segurança, ele traz uma coisa inovadora. Ele tem um airbag no meio, entre os 2 bancos. Você imagina que numa colisão, para as 2 pessoas talvez não poderem bater uma na outra, ele divide com o airbag aqui. E isso é inovador, eu não tinha conhecimento num carro nessa faixa de preço e para mim é um item que poderia vir em vários outros carros. O airbag não sai desse banco, ele está descrito aqui, ó, dividindo esse habitáculo e priorizando o motorista, porque você dirige muito mais sozinho o seu carro do que com alguém, pelo menos a maioria das pessoas são assim. Vamos conhecer a mala? Então vamos embora. A mala é elétrica e isso é difícil de ver, beleza? Dá uma olhada. Não é grande, mas para o porte de carro que ele representa, ela é o tamanho ideal. Só tem um detalhe, como essa mala ela é nesse desenho do carro, o ângulo de entrada fica mais por cima do que propriamente a gente acessar ele dessa forma. Eu tenho um ressalto aqui, é uma característica do Ora que vale a pena a gente ressaltar. Outra coisa que eu notei é que aqui a gente tem as baterias à vista. Dá uma olhada. Se a gente abaixar bem a câmera, a gente olhando de longe, vai ver que ela fica aqui, ó, bem à vista. Dá uma afastada na câmera abaixo e vê se vai dar para mostrar olhando de lá. A gente consegue olhar ela, mesmo olhando afastado, ela está aqui prateada.
bem aos olhos. E qual é basicamente a diferença do Hora de entrada para o GT? Eu tenho a ventilação dos bancos, eu tenho massagem inclusive nos bancos dianteiros da versão topo de linha GT. Eu tenho também um item que eu achei bem interessante, que é o Park Assist. Você vai estacionar o carro sem o auxílio da sua direção. O carro é totalmente autônomo para estacionar. E isso é legal, sem contar os diversos detalhes e a autonomia da bateria de mais 100 km, segundo o circuito WLTP. O que eu achei do Hora? Bom, a gente ainda não tem uma opinião 100% formada, porque o test drive ainda não foi liberado. O test drive vai ser liberado num outro evento que a GWM está preparando, mas o carro já diz muita coisa. O mais legal é que a gente insere um carro de R$150 mil no universo de escalabilidade do elétrico. A gente tem um carro que hoje já revolucionou o mercado e que por si só já vai dobrar até o final do ano a frota elétrica do Brasil, e entra um novo player para cumprir ainda mais uma função que a gente espera bastante. Uma função que, além de eletrificar o Brasil, ela baliza muitos carros. Segundo a GWM, quem é o interesse de cliente delas? O de um T-Cross, de um Jeep Renegade. Não é de um carro eletrificado a concorrência, são dos carros de R$150 mil. Essa é a ideia da GWM, trazer o consumidor para um novo produto. Um produto que você vai poder percorrer 300, 400 quilômetros com em torno de R$40 a R$50, mais ou menos. Entende? 300 quilômetros com R$40 a R$50, mais ou menos. Ou, melhor ainda, você ter energia fotovoltaica e ir de graça aonde você quiser. Quem vai pagar a conta do abastecimento é o sol. Papai do céu proveu o seu ir e vir de graça. Esse é um novo conceito para você andar sem óleo, filtro de óleo, sem câmbio, vela, sem quebrar, pastilhas de freio que podem durar muito mais do que 100 mil quilômetros, uma bateria que pode ter uma longa duração. Em muitos casos, a gente não tem definido isso ainda na GWM, foi uma pergunta que eu fiz e a gente ainda está sem resposta e vai comentar futuramente para vocês, mas muitos ciclos de recarga de outros carros passam de 1 milhão de quilômetros. Enquanto a gente não tem essa informação, quando a gente for para o test drive do carro, lá para outubro mais ou menos, a gente busca com mais precisão e a gente dá a nossa real ideia do que é o carro, andando, curtindo e podendo trazer para vocês mais novidades sobre o GWM Hora.